Bem, então o superego é o seguinte, ele é um anjo divino. Salmo 91 fala que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todo o nosso caminho, para que não tropecemos nosso pé em pedra. Salmo 34, verso 7. Eu tenho um trava-língua, né? Quando você tem a memória boa, uma mente muito fértil, há uma deficiência de você travar a língua, né? Ninguém é perfeito, só o superego é perfeito. O superego, na percepção, é o seguinte, ele tem duplo significado, é aquela ilustração e de fato ele é um ser existente, criado por Deus. Ele é um mundo, vive no mundo espiritual e participa com a gente aqui também, assim como nós somos espirituais e matéria. E o superego ele tem a finalidade de cuidar da gente, de trazer mensagens, orientações para a gente. E principalmente aquele que procurou travar, firmar mesmo a comunhão com Deus Criador. Ele dá orientação. Quantas das vezes, um dia, quase eu tomei um tiro a queima-roupa, eu senti que uma coisa puxou, tocou no meu ombro, eu me abaixei e aquela bala passou, cerca de menos de 3 metros de distância. Numa fração de segundo, quando eu me distraí para fazer uma coisa, se eu morresse ali, seria uma chacina também, seria um duplo homicídio. Outra vez também, quando eu estava afoito, aflito para sair de casa para consumir droga, encontrar com a pessoa. Quando eu fui sair, fui impedido, né, por uma senhora. Pois eu falei, eu pulo, né, que tinha trancado o portão cadeado, eu pulo. Uma coisa tocou em mim, eu me acalmei meus ânimos, como se eu tivesse tomado um antipsicótico, tipo um Rivotril, um diazepam, e sosseguei e adormeci. Estava muito ansioso para consumir. Beber e depois partir para a pedra do crack. Né? E aquela pessoa que encontrar, sim, saiu na companhia de outro e no retorno foram os dois assassinados. Eu iria também. Aí eu me livrei da chacina e fui livre também nas. Foi o superego que eu senti que alguma coisa me tocou e me puxou. E antes daquele cidadão apontar para mim, eu me abaixei, só vi as faíscas passando. Eu não tinha motivo para me afastar, que eu não sabia que a pessoa queria apontar aquela arma para mim. Mas o superego, na sua eficácia, me livrou. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Às vezes ele dá um toque também, o estrago, né? Sugestões. Outro dia eu fui atender uma pessoa e ela ligou para mim, me convidou para ir ao Habib's, né? Eu falei, bom. E uma voz falou para mim assim, do lado direito, não leve seu cartão, nem leve dinheiro, porque ela vai fazer questão de pagar. E eu levei, né, por hombridade, aquilo outro. Quando, ao sairmos de lá do ambiente, eu ofereci para pagar, ela falou, não, você não vai pagar, eu te convidei. Eu estava fazendo um tratamento nela que vai até o lado psiquiátrico, né? Cheguei nela, mesmo não a conhecendo, né? Falei algumas coisas da vida dela e conversando com ela, depois ela confessou que fazia uso de diazepam e de outro antipsicótico. Eu tentei deduzir algum, mas ela não falou. Daí ela tem um tal do transtorno de borderline, né? Ou dupla personalidade. Aí depois eu me afastei dela, que ela estava demonstrando um lado muito sombrio. Eu falei, o pior doente é aquele que não quer ser ajudado. Jesus disse, você quer ser curado, você quer ser sarado, você quer liberto, tem que ter uma aceitação. Daí eu dei um gelo, né? Deixei ela refletir. Um dia eu recebi um aviso que ela ia voltar a comunicar comigo. Depois deixei de novo, daqui a pouco ela retorna e volta. Como você sabe disso? Dons, Efésios, capítulo 4, do 8 em diante, fala que Deus confiou dons aos homens, dentro da cristandade e fora da cristandade. Entendeu? E a questão do judeu Floyd não saber explicar mais a fundo disso aí, porque os judeus não trabalham com libertação, o judaísmo não se envolve com isso aí, foi confiado ao cristianismo. Jesus disse, quem crê nele fará as mesmas obras que ele fez e fará muito mais que ele está no Pai, entendeu? Aí não é soberba, não é muito menos narcisismo, é oportunidade e privilégio que Deus nos dá. A honra e a glória pertencem a Ele, as bênçãos
e o prestígio Ele nos dá. E toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Fique com Deus, tenha um excelente final de semana. Um beijo no seu In Your Heart.